Tem novidades sobre o Vasco, dinheiro à vista. Trago as últimas do mercado, bastidores, finanças, Fluminense, Vasco e muito mais. Para completar, o Vasco e a busca por patrocinadores masters, Allan Kardec procurando o clube no futebol brasileiro. Falo também sobre Marcos Leonardo, que não vai mais jogar no Atlético de Madrid. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças, a lista final da seleção brasileira e quanto cada árbitro de futebol ganha para apitar por aqui. Hora de falar sobre uma grana para o Vasco da Gama. Nas últimas horas, Cleiton desembarcou na Grécia para assinar contrato com o Olympiacos. Você lembra dele, né? Cleiton, que teve passagem bem discreta pelo Vasco. Acabou se mandando para o Rio Ave, o Vasco manteve 20% do valor de uma venda futura. E no Rio Ave o Cleiton deitou e rolou. Tanto que foi transferido, comprado pelo Olympiacos por 5 milhões de euros. E os 20% a que tinha direito vão garantir ao Vasco 1 milhão de euros. A gente está falando de pouco mais de 6 milhões de reais. Importante registrar que tanto o Rio Ave quanto o Olympiacos fazem parte do grupo de Evangelos Marinax. E aí você vai lembrar que o Nottingham Forest é mais um time desse grupo. E é do Nottingham Forest que está, no Nottingham Forest que está o Cuiabano, lateral esquerdo, que é alvo do Vasco. É possível que o Vasco abra mão desse 1 milhão de euros a que tem direito no negócio do Cleiton para acelerar o processo de compra do Cuiabano. A última proposta feita pelo Vasco era de empréstimo com obrigação de compra de 6 milhões de euros. Marinax vinha batendo na tecla através do Forest, que queria 8 milhões de euros, e o Cleiton pode acabar por ajudar que esse processo de contratação do Cuiabano saia mais rápido. O Cuiabano já aceitou jogar no Cruz Maltino. Quero te contar agora quanto cada árbitro de futebol ganha no Brasil. Dá para lembrar que, recentemente, a CBF anunciou a profissionalização de um grupo de 72 árbitros. Por árbitros entendam os caras do apito, além de auxiliares e pessoal do VAR. A partir de agora eles vão ter um salário fixo, mais bônus por desempenho e uma grana por partida apitada. O salário fixo mensal parte de 13 mil, embora árbitros FIFA partam de um princípio de um valor mínimo de 30 mil reais. Eles ainda têm um valor em bônus por cada partida apitada. Dessa maneira, se um árbitro apitar 4 jogos e ele for árbitro FIFA, ele vai levar para casa cerca de 60 mil reais por mês. Salário bastante interessante, certo? Só para completar, lembrar que cada jogo apitado por um árbitro FIFA lhe rende R$ 7.600. Já os árbitros CBF ficam com R$ 5.500. O que você pensa sobre os valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Carlo Ancelotti foi perguntado nessa segunda-feira em evento da CBF sobre a lista final para a Copa do Mundo. Você sabe, né? O Brasil faz só mais 2 amistosos contra a França em Boston e também contra a Croácia em Orlando. Essas partidas vão ser realizadas no mês de março. A partir daí, foco total para a Copa do Mundo e a lista final vai ser anunciada. O Ancelotti foi perguntado: como é que está essa convocação? Você já sabe todos os jogadores que você vai levar para a Copa do Mundo? E a resposta do italiano foi, abre aspas, a lista não está fechada. Estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%. Vale a lembrança de que nessa mesma entrevista o Ancelotti festejou a quantidade em excesso de jogadores que o Brasil tem. E embora a gente tenha a impressão de que faltam bons atletas, na comparação com várias outras seleções, dá para dizer que o Brasil tem jogadores em abundância, em especial para algumas posições, como por exemplo zagueiros e atacantes de lado de campo. Função do centroavante é um pouco mais carente, função dos laterais também. Mas dá para dizer que o Brasil, perto de outras seleções, está bem servido. Só para completar, registrar que o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo com os adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos. Bora falar sobre Marcos Leonardo, que não vai mais defender o Atlético de Madrid. Cheguei a contar para vocês no fim de semana sobre os avanços nas tratativas entre Marcos Leonardo, Atlético de Madrid e Al Hilal. Entre o jogador e o clube espanhol estava tudo fechado, faltava o acordo com o Al Hilal. Mas o negócio acabou caindo a partir do momento em que o Al Hilal não conseguiu contratar Karim Benzema. Benzema está em litígio com o Al Ittihad, chegaram a oferecer para o francês que ele ficasse sem salário, ia ganhar apenas direitos de imagem. Benzema obviamente não aceitou e está pedindo para ir embora. Ele chegou a ser cotado como reforço do Lyon, não aconteceu, janela na França está acabando nas próximas horas. E aí também surgiu a possibilidade dele se mudar para o Al Hilal, e foi nesse contexto que o time, que é líder do campeonato saudita, cogitou emprestar o Marcos Leonardo. Seria um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros ou 248 milhões de reais.
como esse fundo público da Arábia Saudita vetou a transferência ou não aprovou em tempo a transferência do Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal, o negócio do Marcos Leonardo caiu e ele deve permanecer no time saudita, até porque é, nesse momento, o artilheiro. Tem mais gols do que todos os outros jogadores da equipe. Darwin Núñez, contratado do Liverpool a custo de ouro, por exemplo, tem menos gols do que o atacante brasileiro revelado pelo Santos. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez uma última proposta para contratar Cláudio Spinelli. Ou o Independiente Del Valle aceita essa nova oferta, ou o negócio será desfeito. Só para lembrar, Spinelli é um centroavante argentino que chegaria a São Januário para o lugar de Verratti. A última proposta feita pelo Vasco não é mais de empréstimo, e sim de uma compra que pode chegar a 2 milhões de dólares ou 10 milhões e meio de reais. A primeira oferta e a segunda que o Vasco havia feito, ambas eram por empréstimo com obrigação de compra. O Independiente Del Valle deixou bem claro que só toparia negociá-lo em definitivo. O Vasco chegou a esse denominador comum, o valor é um pouco abaixo daquilo que o Del Valle pede, mas a expectativa em São Januário é de que exista acordo. Se rolar um acerto com o Independiente Del Valle, com o Spinelli está tudo certo, ele chegaria ao Vasco para receber cerca de metade dos salários do Verratti, que foi vendido, ou melhor, liberado ao Cerro Porteño. Quero te contar que Ryan, ex-jogador do Vasco e potencial convocado para a seleção brasileira, estreou com o pé direito na Premier League. Nesse sábado, o time dele, o Bournemouth, venceu por 2-0 o Wolverhampton, lanterna da Premier League. O Ryan entra no segundo tempo, aos 22 da etapa final, quando seu time vencia por 1-0. A partir desse momento em que o Ryan entra, pressão total do Wolverhampton, que acerta a bola na trave e desperdiça uma série de chances. O Ryan, no finalzinho da partida, cria uma jogada e serve um companheiro que chuta para fora. Até que aos 45 da etapa final ele recebe, protege, ganha do corpo do João Gomes e faz cruzamento perfeito para o gol do 2-0, gol marcado pelo Alex Scott. Depois da partida, o técnico do Bournemouth falou o seguinte sobre a participação, a presença do brasileiro comprado do Vasco por 35 milhões de euros. Foi o cenário perfeito para a estreia. E está claro que a habilidade dele é muito boa. Tenho muitas expectativas em relação ao Ryan. Acho que ele tem potencial para fazer sucesso no Bournemouth, para ser vendido para um clube ainda maior e figurar na seleção brasileira. O que você pensa sobre o ex-jogador cruzmaltino? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que nesse mês de janeiro 37 anos de idade, jogador de números bem legais, por exemplo, Santos, São Paulo e Palmeiras. Chegou a fazer sucesso no Benfica e esteve na temporada passada no Atlético Paranaense, conseguiu acesso com o Furacão. O Allan Kardec está livre no mercado e em busca de oportunidades. Importante contar que para o Allan Kardec, nesse momento, a questão financeira não é um impeditivo. Ele não busca numa proposta muito vantajosa. Ele quer um projeto legal em que ele possa jogar em alto nível. É importante registrar que o Kardec está livre, ele não teve seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, mas tem mantido a forma física, aguardando por ofertas. Teve sondagens de times da Série B, decidiu recusá-las porque sonhava em ter a oportunidade de atuar numa equipe da primeira divisão. O que você pensa sobre o Kardec? Só vale a lembrança de que no ano passado, mesmo não tendo conseguido jogar com o Odair Hellmann por opção do treinador, ele termina a temporada como vice-artilheiro do Atlético Paranaense com apenas um gol a menos do que o Viveiros, tendo jogado muito menos minutos do que o colombiano. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um novo patrocinador master. Cruzmaltino não tem um patrocínio no peito da camisa desde a saída da Betfair. E dá para descartar duas das casas de apostas interessadas em fechar com o Cruzmaltino. A 01Bet e a Energia Bet não foram aprovadas pelo compliance do Vasco. Tudo por conta da falta de garantias bancárias. O presidente Pedrinho não quer se associar a uma empresa que pode lá na frente não cumprir com as obrigações e os termos do contrato. E óbvio que faz falta não ter um patrocínio master. A gente está falando de 50, 60, até 70 milhões de reais por temporada, mas entre fechar correndo o risco de não receber ou ficar sem patrocínio master, o Vasco tem preferido essa segunda opção. Só para completar o noticiário vascaíno, falar sobre reforços. Negociação com o Spinelli, centroavante argentino que pertence ao Del Valle, segue emperrada. Proposta de empréstimo com obrigação de compra foi descartada pelo Del Valle. O time equatoriano só topa negociar o Spinelli com venda à vista em definitivo. Já Cuiabano aceitou a proposta do Vasco. Lateral esquerdo de 22 anos de idade
topa trocar o Forest pelo Vasco, mas o clube inglês insiste em 8 milhões de euros. E a proposta do Vasco foi de empréstimo com obrigação de compra de 6 milhões de euros.